Entrevistas, saúde, educação, política, segurança, cultura e prestação de serviço. Cidade Live. Apresentação: Éder Xavier. Muito bem. O programa Cidade Live está no ar e hoje o programa Cidade Live, e nós todos, você que acompanha o programa, nós aqui da produção, o pessoal da produção, eu que estou sentado aqui nessa cadeira, imaginando ser um entrevistador, nós todos vamos quebrar os tabus no programa de hoje. Por que quebrar tabu? Porque hoje nós estamos aqui no programa, sendo entrevistado, o famoso, competente, denodado, aguerrido, firme, forte, ou ator, viu? Acho que é assim, televisão, galã de televisão. Porque vai em todos os programas. Agora é meu amigo, estou vendo nesse programa aqui também, mas é tudo de redes nacional, né? O doutor Celso Marzano, urologista há mais de 40 anos, com especialização em cirurgia geral e um negócio interessante, terapia sexual. Por isso quebrar tabus. Vamos conversar aqui sobre tudo. O doutor Celso Marzano tem título de especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, além de ser escritor de 3 livros, membro titular da International Society for Sexual Medicina e membro titular da Sociedade Latino-Americana para o Estudo da Impotência e Sexualidade. Bom, já percebemos que vamos ter facilidade para quebrar uma porção, inclusive tabus. Meu amigo, o nosso programa é bater um papo, lançar sementes aí que podem prosperar, cada um trazendo sua experiência. Então, seja muito bem-vindo, competente, amigo de muitos anos, Dr. Celso Marzano, mais conhecido no Brasil, e acho que até fora também, penso que até fora. Esse homem é muito conhecido, mais conhecido como Doutor do Sexo. Abração, obrigado por você ter vindo no programa Celso Marzano. É um prazer estar aqui, Éder, e obrigado aí pelo currículo, mas assim, eu acho que o importante é a amizade, é importante a gente bater papo, quebrar, porque estou indo para 42 anos aí de urologia, medicina, de cirurgia, hoje eu tenho um interesse muito de dar informação, entendeu? É realmente isso, porque eu acho que assim, o Brasil é um dos países onde a ignorância sexual é muito grande, porque, lógico, não tem educação sexual, então, se você não dá educação, você fica ignorante. Não é só ignorante, assim, no sentido ruim. De ser bobo, não. Nada disso. É de não ter as informações. Não ter informação. Se você não tem informação de sexo, você vai praticar o seu sexo de acordo com o seu instinto. Ou porque a outra parceria vai te ensinar, ou coisa desse tipo, de momento. Mas só que tem tanta coisa que ninguém sabe, então aí vem o quê? Os problemas. Hoje, a sexualidade, eu classifico importantíssimo, que devia ter na educação primária, secundária, universitária, e não tem. Por isso que eu acho que é até uma questão de saúde pública, que hoje 50% dos homens e 50% das mulheres, no mínimo, têm alguma dificuldade sexual. Qual é a doença que atinge tanta gente assim? Nenhuma. Então é um assunto que devia ser muito mais aprofundado, né? Muito bem. Celso, vem cá. Nós daqui a pouco podemos entrar em coisas um pouquinho mais técnicas, mas em face da sua experiência, então vamos falar coisas assim mais lato sensu. Assim, no geral, nesses tabus, que a gente brincou aqui de quebrar os tabus no programa. E o programa não tem censura, não tem nada, nós vamos para frente. Porque queremos, como você falou, se é falta de informação, vamos buscar, vamos nos aprofundar. Claro. Então, a primeira pergunta, o que é tesão? O sexo tem desejo, excitação e orgasmo. Todo mundo, todo homem e mulher. Desejo é vontade. Eu preciso ir devagarinho aqui, porque é uma coisa importante para todo mundo, inclusive para mim. Mas então, o sexo tem que ter, como é que você falou? Primeiro tem desejo. Desejo. Que é a vontade, a libido. Depois vem a excitação. Tá, que é o homem ter a ereção. Vou anotar. Desejo, excitação e orgasmo. Tá. Desejo e orgasmo. Então, nós podemos dizer que tesão é isso. Não, não tesão é assim. É a excitação. Mas ele é misturado com o desejo na nossa cabeça, porque é a vontade. Você fala assim, eu gosto de comer uma torta de limão. Aí você fala, eu gosto, né? Então você pensa, mas não acontece nada no teu corpo.
Se você pensar nessa torta de limão, docinha, com suspiro, azedinha, você começa a salivar. Aí você começa a ter repercussão física. É onde entra então o quê? O tesão, a excitação. A excitação. Que é no homem a ereção, o pênis ter ereção, e na mulher o preparo para ser penetrada. No caso, o heterossexual. Certo. Você entendeu? Então tem que ter um preparo, porque não pode ser assim de... Né? Não é Isso. uma violência sexual. Isso. Esse preparo, ele depende do emocional, onde entra o tesão. Então o tesão mistura um pouquinho do desejo e dessa excitação. É isso. Tá. Os homens têm aquela história, se é tabu também, os homens parece que tem certo, nos Estados Unidos é os seios que aumenta o desejo, ou a libido, ou sei lá como é que isso é. Aqui é o bumbum, como é que é isso? Primeiro eu queria falar o seguinte, que o pessoal confunde, é um mito de que os homens têm mais tesão do que as mulheres. Isso não é verdade. Tá? Não, pera Principalmente hoje. Sério mesmo? Sério? Porque senão, pera um pouquinho, se o homem e a mulher têm o mesmo tesão, mas o homem não é o galinha, o tal, sei lá o que, só todo mundo... que o homem tem o hormônio testosterona, que é o hormônio daqui e agora. Vamos transar onde? Qual é o local? Então ele não pensa direito. Entendi. É o hormônio do resolver. Resolver. O cara que olha pro cara e fala assim, o que foi? Quer brigar? Né? Encostou o carro, o cara já sai. Já tira a arma. A mulher lá. bate o carro, ela fica lá esperando, passando nervoso, nem sabe se vai abrir a porta. A mulher pensa mais, a mulher é mais emocional, ela vai refletir mais. Então, ela não tem menos tesão. Quando ela tem, ela tem. Se ela bem administrada, naquele momento, pelo seu próprio tesão e da parceria, a coisa rola super bem. Tá? Não tem mulher fria, tem mulher mal aquecida. Ah, certo. Você entendeu? Certo. Então, isso é o primeiro tabu que eu queria tirar, porque as pessoas falam, o homem tem mais tesão, a mulher fala mais vezes não. A mulher fala mais vezes não porque é maltratada. Uma mulher... Que o camarada foi assim, tem que ser agora. Deus, tá louco, ela vai falando de jeito nenhum. É. Você entendeu? É. Assim, se ela não é maltratada fora da cama, na cama ela vai tratar mal também, ela não vai nem querer. Você entendeu? Por isso que existem essas diferenças bem claras no sexo entre homens e mulheres. Mas o tesão é a mesma coisa para o homem e para a mulher. Depois de 42 anos, ou tá convivendo com isso, o doutor sexo, evidentemente, é uma palavra realmente definitiva sobre isso e forte e esclarecedora de verdade para você. Então, o homem e a mulher tem o mesmo grau aí de tesão, não sei dizer, de ter prazer, o desejo, vamos dizer, desejo de ter prazer, que é natural. Quando chega depois dos 50, que a mulher entra na menopausa, que tira o hormônio dela, aí atrapalha um pouco. Mas ao mesmo tempo, também a partir dos 50 anos, o homem pode entrar na andropausa, que é um assunto novo de 19 anos, que é bastante tempo, mas os homens parece que se esquecem disso. Aí você tira o hormônio testosterona, e aí ele começa também a ter alterações, as mesmas alterações do que a mulher, e afeta o sexo. Afeta o sexo. Por que o cara pega e começa a ter problema de alteração na andropausa, cai o hormônio? Ele está obeso, ele não faz exercício físico e tem um estresse lá em cima. Estresse daí. Tudo isso acaba o quê? Tirando a testosterona dele. E aí diminui o interesse, o desejo. A ereção fica mais fraca. Aí altera, entendeu ou não? Então, olha aqui, acho que a gente tem que fazer um programa, um dia de programa. Porque tem muita coisa nisso, né? O estresse, o que é assim? A obesidade, se fosse, você citou, obesidade... Sedentarismo, que não faz esporte, não? E depois o estresse. Qual dos três é o que mais atrapalha? Eu não digo obeso de 500 quilos, mas digo, assim, a princípio, uma coisa... É porque fisicamente a obesidade é o que mais atrapalha. Porque a obesidade desencadeia diabetes, hipertensão, etc. Um monte de doenças juntas. Aí vem o sedentarismo. A pessoa para, não faz nada, então ela vai engordar, o coração fica mais fraquinho, não tem a mesma bomba cardiovascular, e além do que, ela não tem músculo. Então o homem vai ter uma relação sexual, ele vai estar lá com 60 anos, 65, ele vai ter uma relação sexual, ele não aguenta. Ele, no meio da relação sexual, ele para, porque o corpo fala, para, senão você vai morrer. Você vai morrer com um sorriso no rosto, mas você vai morrer. Então para. Você tem que ter um preparo físico. Mas o estresse eu acho que pega. O estresse, eu acho que o estresse... Meu amigo, você sabe hoje, né? Até para... Quem não está estressado, né? Até nessa questão que você fez, trata mal a mulher e tal, às vezes você tem uma companheira,
amigos, a própria vivência, você tem uma companheira que você admira, que você gosta, que você tem o tal do desejo ou tesão, uma companheira, assim, mas o bendito do estresse, do trabalho, das coisas, e nem sempre a gente tem estresse só porque a gente quer ficar rico, milionário, né? Porque habituou a trabalhar, você para de trabalhar, vem a depressão, até você tem bastante dinheirinho lá no banco, está com bastante dinheirinho no banco, dá até para ter uma vida legal. Mas se você pega, agora eu vou ter uma vida legal, mesmo que você faça um pouquinho de ginástica, mesmo que você tenha um certo controle, toma um remedinho direitinho, tem a companheira lá do lado, mas aí você fala, pô, mas eu me tornei um vagabundo, eu não estou trabalhando, quem costumou a trabalhar, que construiu alguma coisa, começou do nada, ele fica estressado. E aí, como é que ele vai tratar bem? Então, são várias coisas que precisa estar muito bem alertada, né? Grande. Porque o estresse, assim, hoje, o estresse hoje qual que é? Aqui o entrevistador fala mais que o entrevistado, meu amigo. Peraí, deixa eu falar para você. Nós estamos trocando. Nós somos amigos, então vamos bater um papo e eu acho eu falo isso, que você é o doutor sexo mesmo no Brasil. Não é para agradar você, que é meu amigo, Cássio. Nem vou fazer isso no ar para ninguém, né? Já estou com uma certa idade que não precisa agradar ninguém. Quer dizer, você quando fez, eu assisti muitos dos seus programas lá naquele programa daquela moça lá, Luciana Gimenez, e tantos outros que você já foi. Então eu vejo que você fala, não é só uma coisa assim, toma um remédio lá para a disfunção erétil, você quer beber. Você fala desse conjunto, de conviver bem com a pessoa. Então, o estresse, eu não sei. Para mim, se eu fosse fazer uma consulta, estou sempre estressado, rapaz. Até as coisas correm bem, mas o estresse me machuca muito. Hoje, na minha consulta, já com 42 anos de medicina, é o seguinte, não adianta você querer tratar o pênis do homem. Você tem que tratar o homem que tem o pênis. Porque o que menos vai importar naquele momento é o pênis. Mas o que está atrapalhando tudo é o que envolve. Então você vê hoje qual que é o grande estresse de todo mundo. Será que eu vou viver? Nossa, rapaz, tá será que eu vou passar pelo Covid? Né? Como se fosse a única doença, tem um monte de outras doenças. Então, e os problemas emocionais, hoje, é o que eu vejo nos meus amigos, nos meus pacientes e tudo, as pessoas estão tudo muito loucas. Por quê? Eles deixaram se envolver por esse medo, esse temor. Tá? Esse terror que fizeram. Terror. Aí o cara fala assim, eu estou mais tempo com a minha mulher em casa agora, não é? Eu estou assim em quarentena. Aí ele fala, só que eu não estou transando. Ele pensou, pô, eu estou mais tempo junto, né? Vou transar mais. E eu gosto, estou me dando bem, tudo. Tem um amigo meu que me ligou depois de uma semana em casa e falou assim, ô Celso, tem uma mulher aqui que está dizendo que é minha esposa, pô, eu não estou reconhecendo. Porque ele nunca ficou tanto tempo com a mulher. Entendeu? Tá certo. Então, esse é o ponto-chave hoje. Se você quer melhorar a sua sexualidade, já vou dar até uma dica, melhore o seu estresse. Saiba dar uma contornada nas suas emoções. O pior que não é difícil dar uma contornada, né? Que a gente, não sei, o tempo, não organiza direito. Pelo menos eu estou tirando os outros por mim. O Padre Vieira, que iniciou os cursos de Direito no Brasil, que é a minha profissão, meu trabalho, então ele diz assim que o homem tira o outro por si, Deus julga. Então estou vendo tudo isso, mas no fundo está aí que passa. Porque, por exemplo, né, a questão do estresse, né? Então você tem uma companheira legal, você tem até vamos imaginar que você tem lá um dinheirinho lá no banco, fala, olha, tá tudo certo, mas agora você falou um negócio, caramba, lutei tanto, criei meus filhos, agora posso curtir com a pessoa que eu gosto, a pessoa, a mulher que eu gosto, no caso aqui. Então, mas, caramba, agora eu posso ir num... Bom, tenho estresse, se eu não for trabalhar, me sinto um vagabundo, então preciso trabalhar pelo menos um pouco. Tá bom, agora vou pagar consulta, que tá virando o programa, está virando uma consulta com você. Então, é o seguinte, agora, caramba, depois de trabalhar, criar os filhos, tudo que eu podia curtir um pouquinho, estou com quem eu gosto, eu tenho lá um dinheirinho lá no banco, não tenho muito, mas dá padrão, não preciso mais. Então já tenho uma casa e tal. E agora será que vem o diabo da pandemia aí, do tal do Covid e tal, dá um estresse também, né? Então o estresse é um negócio que mexe, né? É o seguinte, é uma balança o nosso cérebro. O cérebro controla tudo. Ele controla o meu braço, a minha perna, meu sexo, meu joelho, meu dedo, tudo ele controla. Coração, né? E aqui é assim, você tem coisas positivas que entram e coisas negativas, é uma balança. Se eu encher de coisas negativas aqui, vai tudo piorar. Se eu jogar de coisas positivas, vai tudo melhorar. Só que hoje nós temos assim, tá? Ou assim, melhor dizendo, um monte de coisa negativa. E coisas positivas a gente não enxerga.
Então Você hoje tá eu falo hoje para os meus pacientes, uma boa parte da consulta, eu vou avaliar a vida dele. Isso que eu vejo em você. Eu avalio a vida dele e falo assim, peraí, meu amigo. Olha só que isso aí... Vamos falar da sua vida. Você tem essa característica mesmo. Eu vou te ajudar. O que está acontecendo com você? O que você está fazendo para você? Ou você ainda acha que você é o banco? Não vou só arrumar o remedinho para você ter Você é o ereção. banco, você é o servidor, tudo que quebra você tem que consertar, você tem que se preocupar com os seus filhos até 80 anos de idade deles, né? Você tem que resolver tudo. Calma, não dá. A tua cabeça não tem. Então você tem a cabeça tão preocupada que o sexo aqui não tem importância mais. É que nem o cara que pega na cama dele e ele põe o cachorrinho, a sogra, dívidas, preocupações, governo, política, tudo. Aí ele fala, não tenho espaço para dormir. Ou não tenho espaço para transar, porque a minha cama está tão cheia. De coisa, né? O que eu faço na terapia? Eu vou tirando as coisas da cama dele. Junto com o cara, né? Lógico, certo? certo. Mas pela iniciativa dele. Eu tenho as minhas armas, aí eu dou as orientações, ele faz exercícios, técnicas e coisas desse tipo, que ele vai resgatando a vida dele. Esse é o controle da emoção. E é por aí que deve dar resultado mais do que talvez este ou aquele remédio que você fica dependente dele, etc. Mas quer ver, deixa eu falar assim, quando você fala assim que na cama tem tantos outros problemas que a gente leva para a cama, olha, você vê. Bom, vamos ser sinceros, hoje o capitalismo não deu muito certo, o comunismo não deu muito certo, o socialismo não deu muito certo, o tal do cara lá, o 9D que ia defender os trabalhadores, não deu muito certo, né? Acho que deu muito errado. O salvador da pátria também não resolveu tudo. O pastor não está resolvendo muita coisa, né? Com respeito a todos os pastores, tem aqui pastor maravilhoso. O Kenji, pastor gente boa, independente de religião, viu? Kenji, você é gente boa. Então tem pastores bons, mas a grande maioria, para tomar dinheiro de um, tomar dinheiro dos mais necessitados. Então, pastor, igreja, espírito, será um montão de coisas, gente fazendo tanta... Então, no delegado, você tem problema... Será que o delegado, qual que é mais bandido do que o delegado? Tem gente, delegado bom. Mas quem que é mais bandido? Então você não tem mais no que crer, não tem uma coisa assim... Aí que você eu fica vou dar, tão então, inseguro. uma resposta para você. Você vai estar inseguro. Vai aonde parar isso? Vai no sexo. Você é responsável pelos seus atos e pela sua emoção. Você que tem que aprender a controlar. Se a pessoa hoje, como eu, você, toda a nossa geração de idade, nós aprendemos que nós temos que pegar e resolver o problema dos outros. Nós temos que ser doadores. E não dá para você ser doador. Então, quando você tem uma resposta sim ou não, você tem que pôr uma resposta no meio. Quando você fala assim, me empresta 5 mil reais. Se você falar assim, eu vou falar, pô, obrigado. Mas se você falar não, fala, pô, o cara falou não. Aí você põe aí uma respostinha no meio assim, vou ver. Eu vou tentar de todas as formas e vou te dar uma resposta daqui a alguns dias. Tudo bem? Tudo bem. Você liga daqui a alguns dias e fala assim, ó, tá, o dinheiro tá aqui. Mas fala assim, ó, eu fiz as minhas contas, meu amigo, eu tentei de todas as formas, mas eu não consegui. Ele falou, pô, ele não me emprestou, mas ele tentou. Então você não se estressou, você conseguiu administrar, não perdeu o amigo, tá certo? E não levou um calote. Ou seja, então você tem que administrar. Dentro do sexo, o que você tem que fazer numa casa? Você tem que prestar atenção nos filhos, mas você não pode esquecer a sua esposa. Você tem que beijar, você tem que agradecer para ela, você tem que endeusar, você tem que fazer tudo para ela. Porque se você tratar bem a sua parceira, independente da orientação sexual, seja bi, homo, hétero, que seja, se você não tratar bem a sua parceria, não vai ser tratado bem. Porque se você dá um beijo na sua esposa, o que você recebe? Um beijo. Um beijo. E se você der um tapa nela? Gritar, uma porrada, falar, você vai levar outra. Outra, vai. Então nós temos que diminuir as agressões e aumentar o quê? As coisas positivas. Vamos festejar cada dia, cara. Sabe? Se você tem hoje em dia, todos os empresários são todos preocupados, porque lógico, uma crise dessa vai piorar, etc. Mas espera aí, você tem que saber administrar. Não dá para você ficar pensando nessa crise 24 horas por dia. Não é verdade ou não? Então você tem que juntar nesse momento aí coisas boas. Até porque nas 24 horas nós também estamos morrendo, né? A cada minuto. Nós tomamos 10, 15 minutos do programa, 7 bilhões e 800 milhões, sabe quantos bilhões tem na Terra? Depois que nós começamos o programa, eles também estão mais perto do dia que vai embora. 15 minutos. Então se nós ficarmos perdendo o tempo todo... Agora, lógico que é fácil, um pouco mais fácil falar do que praticar. Mas você está aqui para chamar a atenção. Mas, mas não é tão complicado assim, é só você querer fazer. Agora você vai se instrumentar. Aí você pega na internet que tem tanta informação boa e tem informação ruim, e você vai pegar lá e vai ouvir algumas palestras que possam te ajudar.
Porque você tem que pegar e tomar uma atitude. Se você fala assim, ó, minha mulher e eu, nós estamos super bem, nós somos amigos, a gente se entende. Ah, eu falei assim, mas peraí, vocês se beijam? Ah, a gente se beija, o quê? Selinho. Antes de ir, sair? Sim. Não, e o beijo de língua? E aquela beijo de língua gostoso, aquela pegadinha? Ah, não tem mais. Você dá uma encoxada na tua mulher de vez em quando? Ah, não dou mais. Ela pega e brinca com você? Não. Vocês não fazem nada. Como é que vocês querem na cama resolver tudo? Não tem como, é. Essa a dinâmica de vida é tudo que a gente faz. Certo? Se você vai numa festa, você toma banho, põe roupa, tal. Qual é a sua dinâmica sexual? É de aproximação? É uma dinâmica de afastamento? Ou de afastamento total. Começa a prestar atenção nos casais, nas pessoas que você conhece. Tá certo? Você pega namoradinho, cara de 25 anos, os namorados, eles estão juntos numa reunião, numa festa tal, mas eles não estão de mão dadas. Eles não estão trocando um beijinho de vez em quando, uma pegadinha. Pô, acabou. Se você não usar os seus 5 sentidos, o seu sexo vai acabar. Quais são os 5 sentidos? Você tem que beijar, cheirar, lamber, ouvir, toque para todo lado, aquelas brincadeiras, fantasias. Essa é a raiz do sexo. Certo? Fantasias. Bom, gostei disso. Fantasias. Como é que é a questão da fantasia? Ajuda, não ajuda? Pô, claro, né, meu amigo? Fantasia. Quando o homem ou a mulher se masturba, ele cria uma fantasia. Aí ele cria o teatro, ele cria os atores e as falas. Ele cria toda uma cena, certo ou não? Não é? Perfeito. É isso é uma masturbação. Se você está junto com a sua parceria, você tem que criar o quê? Uma fantasia em cima disso. Mas espera um pouquinho. Supondo que até a psicologia, bom, pelo menos que a gente conhece o que eu li, um pouco do ID, do aspecto de psicologia, você tem informações desde a vida interuterina, e pode passar por experiências, ver coisas e tal, talvez isso venha gravado, alguma coisa da infância também no comportamento sexual. Acho que isso existe. Claro. Você vai falar... Tudo acontece. Então, tudo bem. E aí, então, resulta em algumas fantasias para cá ou para lá. Agora, eu vou chegar para minha mulher e eu tenho tabus, como é que eu vou falar para ela, eu tenho uma fantasia? Ela vai achar que eu sou um prostituto. E se ela vir falar para mim assim, olha, eu tenho uma fantasia de ter um relacionamento a 2, a 3, ou qualquer fantasia no elevador, não sei lá, eu vou parar e vou pensar assim, nossa, essa minha mulher também, ela não é séria, essa mulher, não tem essas coisas na tua vida? Claro que tem, mas mas é o conhecimento, é o bom senso, que você vai pegando e sabe com quem você está lidando. Às vezes a gente pensa em fantasia, o cara pensa assim, eu vou transar em cima lá no Pão de Açúcar, no trenzinho lá, né? Vem todo mundo vendo. É uma fantasia, mas louca, certo? Mas às vezes a fantasia é o seguinte, que tipo de beijo que eu vou dar naquele coitado que está lá deitado e vou chegando? É um beijo. Sério ou não? Que tipo de massagenzinho eu vou fazer nele hoje? Não é? Tá certo? Que, eu vou pôr roupa íntima. Antes, a gente falando, parece que a gente é muito velho, né? Eu tenho 67 anos, né? Mas assim, a gente fala assim, antes você namorava, pra você chegar assim e tirar a roupa, a calcinha da mulher, da namorada, você demorava meses. Né? Ou mesmo quando você casasse, assim, demorava um tempo e tal. Hoje tá todo mundo já pelado, não tem nem calcinha, então não tem mais a fantasia da calcinha. Certo ou não? Certo. As mulheres compram lingerie e usam pra elas, se olhar no espelho, o marido nem sabe nem qual é. Se o marido, se a mulher perguntar assim, falar, que cor de calcinha eu estava usando hoje? O cara vai passar mal, porque ele não vai saber. Porque ele olha para a mulher com a roupa íntima, linda, maravilhosa, mas não olha, não enxerga. Então os casais estão se cruzando e não estão se olhando. Os casais estão se cruzando e não estão se pegando. Então o que acontece? É isso que é. Aí que vem o controle da emoção. Tá certo. O cara chegar e falar assim, sabe o que acontece? Começa a observar a sua esposa em casa. Começa a olhar para ela assim, ela perceber o que ela está fazendo. Você acha que ela não faz nada para você? Não faz nada para mim, ela nem liga mais para mim. Ah, é? Olha. Certo? Ele vai ver quanto que ela está fazendo para ela. Quantas vezes você elogiou a sua esposa hoje? Nenhuma. Quantas vezes você ligou? Aí, eu acho que eu vou ligar agora. Liga agora para sua mulher. Usa o celular. Todo mundo chega o celular e fala assim, e aí? Passa no supermercado, pega o cachorro, limpa isso, compra isso para mim. Aí se você ligar para as 9 horas da manhã, você liga para sua esposa e fala assim, bem, tudo bem? Puta, já estou com saudade de você. Realmente eu quero te encontrar rapidinho. Ela vai olhar para ver se é você mesmo que está ligando, né? Se não é outro. Verdade. Será que é meu marido que está falando isso? Ele bebeu assim cedo, Já está de fogo às 9 da manhã?
Aí você fala, não, eu só liguei para isso. Tá, um beijo. Meu, essa mulher vai ficar pensando, o que está acontecendo? Certo ou não? Certo, perfeito. Quando você chegar em casa, ela vai te tratar melhor ou pior? Melhor. Lógico. Aí a chance dela pegar e te agradar é grande, porque você já agradou. Você não precisa dar um anel de brilhante para ela. Você só tem que pegar e tratar melhor. E vice-versa, né? Lógico, Certo lógico. ou não? Por que muita gente dos homens ficam no bar tomando pinga, cerveja 2 horas a mais antes de ir para casa? Por que você acha? Eu acho que ele não tem muita vontade de ir para casa dele, que a coisa Porque não só tá- vai ter o quê? Cobrança. Cobrança. É verdade. Aí ele fica no bar lá com os amigos, é só brincadeira, piadinha, dando risada, não é? É verdade. Quer dizer, então é isso que eu tenho estudado nos últimos anos, assim, é essa dinâmica dos casais, para ver quanto isso influencia na vida sexual. Meu, é vital, é importantíssimo. Verdade. Então, 10 casais que você conhece, você pode crer que meia dúzia estão com algum tipo de problema sexual. Mesmo aqueles que se falam, te amo, mãozinha dada, meu amor, né? Naquele momento ali. Naquele momento tudo é fácil, mas tem. Naquele momento social, né? E não é exagero, isso é a pura verdade. Só que nós temos que nessa conversa que nós estamos tendo aqui, dando informação para as pessoas, eu tenho certeza que alguns estão pensando. Então vão refletir e podem melhorar a vida dele, não é? É isso que eu faço Nós no meu tivemos canal um do programa YouTube. aí que deu 56 mil visualizações. Então eu acho que esse teu programa muita gente vai ver mesmo. Porque, como você falou, de cada 10, 6 estão lá com um problema, né? E você vê. Agora, e tem certas coisas, já que nós falamos de tabu, dessas coisas assim. Aí o homem, às vezes até a mulher, mas assim. Então, quando ele arranja uma amante, né? Ou amante, e aí, né, lá tem beijinho, tem abracinho. Oi, amor. E assim, olhando pro lado, assim, deixa eu ver se a minha mulher está ouvindo. Né? Oi, querida, você tá bem? Tudo bom aí? Tá tudo certo? Tô louco para te ver, tá? João! Então, ali tem, né? Fazendo um paradigma com o que você está falando. Aí é legal, né? Qual é uma das coisas que as mulheres reclamam muito? O homem acabou de gozar, acabou de chegar ao orgasmo, ele dorme, baba ali, né? E ela fica brava. Agora, se esse homem, antes de dormir, chegar no ouvidinho dela e falar assim, olha, você é maravilhosa, sem você eu não consigo viver. Você tem um sexo assim que eu adoro. Ela vai até cantar uma musiquinha para ele dormir, entendeu? É diferente o enfoque. É isso. Isso serve para todas as faixas etárias. Tá? Então, eu tenho meu canal no YouTube, lá, o Doutor do Sexo, tem 2.500 visitas por dia. Espera um pouquinho. Só para você ter uma ideia. Vamos deixar claro isso aqui. Vou até escrever aqui. Como é que é o teu canal no YouTube? DR do Sexo. Não tem ponto, DR ponto não. DR do Sexo. Então, esse é o teu canal no... eu não sou doutor sexo ou doutor no sexo. Eu não sou especialista, ou o sexo em si. Eu sou o doutor do sexo, ou seja, eu falo sobre sexualidade... E isso aqui é no YouTube? No YouTube. Tá. O pessoal se inscreve, já tem 36 mil inscritos, sei lá. Mas assim, o pessoal não se inscreve porque pensa que eu depois vou ficar mandando coisinha de sexo, coisa desse tipo. Mas a visualização é grande. Entendeu? E as pessoas têm. Então é uma angústia de informação. Entendeu? Agora eu vou falar uma outra coisa para você. Tem nada a ver com o nosso roteiro, mudou tudo. Mas é com isso que é importante, é a nossa conversa. A nossa conversa. Você vê uma coisa, ô Celso, tem informações de que às vezes, você falou lá do coração, o cara não está preparado, obeso e tal, o cara arranja uma amante, tá? Ele fala, aquele sexo, era uma vez por mês, ou quase nunca, sei. Aí arranja uma amante. E ele vai lá e tem um problema cardíaco do coração, às vezes até morre lá. É porque não estava, isso acontece, você já teve alguma informação sobre isso? Ninguém também fala disso no atestado de óbito, mas fala. Assim, o homem quando chega ao orgasmo, a frequência cardíaca dele, que é de 80, 100, vai para 200, 180, 200. A frequência respiratória, que é de 15 a 16 por minuto, vai para 30, 40. E a pressão arterial sobe. Tá? Então, se você pegar um homem desse na rua, você leva para UTI. Então o desgaste físico dele é muito intenso. Por isso que você tem que ter um preparo físico para você transar. O homem quando fica meio obeso, fica meio assim, sem preparo físico, o que ele faz? Ele muda de posição, ele fica embaixo e a mulher fica em cima. Porque assim embaixo ele não fica fazendo muito esforço físico. Mas só que essa posição para o homem perde um pouco o tesão. Ele não gosta dessa posição.
Porque o homem, ele gosta, assim, o homem ou a pessoa que tem a postura masculina, gosta de dominar. Ele gosta de estar por cima, ele gosta de olhar a mulher meio assim para baixo, a parceria, ele quer tomar, sabe? Então o cara tem que ter uma cabeça muito boa para que a mulher tome conta. Se ele fantasiar com isso e a mulher também, ela fala, não, peraí, deita aí, cara. Hoje sou eu que mando nessa história aqui, ele já vai fantasiar e aí ele vai ter mais excitação. Olha só a influência do nosso cérebro. Entendeu? É verdade. Tá? Então, quer dizer, o jogo de sedução, de excitação, que é o jogo sexual, você tem que fazer isso todo dia. Então, você já tem lição de casa hoje, tá certo? Certo. Ou seja, você tem que pegar e investir na sua sexualidade. Ao contrário do cara estar pensando, minha firma tá ruim, meu dinheiro do banco tá acabando, o Covid. Desliga o Covid, pô. Certo? E faz alguma coisa mais interessante. Muito mais, né? Esse é o jogo. Mas não precisa só transar e gozar e penetrativo. Não. Tem o sexo não penetrativo. Certo? Que tenha prazer do contato, né? E você pode também ter o sexo, que é o sexo penetrativo sem orgasmo. Não precisa chegar ao orgasmo. Se você cansou, mas foi ótimo. Okay? Você sentiu que deu prazer, mesmo não tendo você orgasmo. Isso serve para as mulheres, porque se o homem ele está com uma parceira e a mulher não chegou ao orgasmo, ele entende, não entende? É. Agora, e se o homem não chegou ao orgasmo? Acho que a mulher... Vai falar, pô, peraí. Você está com uma amante... Onde você gastou? Isso não é correto. Não. Acho que não é sensato. É igual, homem e mulher são iguais. Então um dia o homem está cansado. Mas ele teve prazer de dar prazer, claro. E foi legal, foi uma noite gostosa, então mesmo ele não tendo... É isso, por aí, tá certo. Agora uma pergunta aqui, vamos falar, você vai ter que analisar Deus, hein? Já que você vai, a pergunta é para você analisar, você vai ter que saber o que é que esse Deus fez aí. É o seguinte, por que o homem tem um orgasmo, né, ou dois, ali a pouquinho, sei lá o quê, ou às vezes uma situação excepcional, tal... Então, por que a mulher tem mais orgasmos? Pode ter. Deus não foi um pouco injusto com o homem? Não foi. Como é que é isso? Por quê? Porque o homem, ele elimina. Ele tem que ter uma força para eliminar. Certo. Então, como tudo no sexo foi feito para procriação, porque o prazer não estava muito escrito lá, né? Certo. Era só para procriar. Crescer e multiplicar-vos. Exatamente. Então, nós vamos fazer o homem assim, ele forte, tá? Ele eliminando forte, e ele gasta toda a energia para fazer isso, mas é uma vez só. Aí ele tem que descansar. A mulher, ela é mais receptiva. A mulher recebe tudo. Ela recebe os pênis, ela recebe o sêmen, ela recebe, ela é mais, é tudo para dentro. Então ela não gasta tanta, ela não tem esse desgaste tanto, a não ser um sexo mais forte, mas ela não gasta tanta energia. Então o que acontece? Ela chega num orgasmo, mas só que ela não abaixa assim totalmente que nem o homem. Ela fica meio no altinho ali, ó. Aí se ela é estimulada de novo, ou ela se estimular, ela chega a outro orgasmo. Perfeito. Entendeu? O homem é assim, ele chega ao orgasmo e depois ele bumba. Ele tem que descansar. Ele gastou muita caloria. Ele gastou muita energia emocional. Aí depois ele se prepara e ele pode ter outro. Tá certo ou não? Depois de uma hora, de um dia, às vezes depois de um ano até. Tem gente que demora um ano, né? É ruim. Mas a mulher é assim. Agora, o que está acontecendo, sabe o que é? As mulheres estão indo atrás do orgasmo múltiplo. Às vezes elas não têm nenhum e quer o orgasmo múltiplo. Para você ter o orgasmo múltiplo, meu amigo, você tem que ter uma cabeça para isso. Um físico, fantasia, tá? E uma parceria interessante. Senão não chega. Ponto G existe? Olha, o ponto G é isso que os caras põem G. Tem o ponto P da próstata, né? Dá para imaginar qual que é esse ponto. Né? Porque os homens não são muito chegados, alguns não são, ou são, né? O ponto G, na verdade, não existe. É uma área dentro da vagina, lá, na parte anterior, que ela é mais sensível. Então, se você introduzir o dedo ou o pênis ou um acessório sexual, pode dar uma sensibilidade maior. Mas se a mulher estiver excitada, meu amigo, é ali, o dedão do pé é sensível, o beijo. O ponto mais importante que eu acho no sexo chama-se boca. Beijo. Tá? Os 5 sentidos e toque. Se você pegar, já foi feito pesquisa, trabalho, que homens que perderam o olfato, isso aí tem que ver com o Covid um pouquinho, eu tenho falado disso, perdeu o olfato, perdeu o paladar, interfere no sexo. Interfere. Porque ele não está sentindo mais o cheiro da mulher ali. Ele não está sentindo o cheiro do sexo ali naquele momento. Entendeu, não? Certo. Quer dizer, então está tudo ligado. Feromônios. Essa é a palavra? Feromônios, Isso... Tem também. Eu acredito. É quando você fala aí que a gente não sabe ainda identificar.
Todos os animais têm feromônios, certo? Todos os animais. E o homem e a mulher também têm. Só que, pô, a mulher fica com milhões de roupa, perna fechada, calcinha, meia calça, né? Tudo trancado, tá certo? E como que o homem vai sentir o cheiro? O feromônio, de onde vem? De onde vem? Da boca. Da boca. Por isso que aí que começa o sexo, através da troca de secreção. Que é aí que tem os feromônios, né? Tá certo. Meu amigo, me diz uma coisa aqui. O tal do anticoncepcional ainda é muito usado, certo? Muito, Aquele de muito. pílula. Sem dúvida. Certo. Ele cria alguma dificuldade para a libido? Diminui, pode diminuir sim. Por isso que a gente fala assim, sempre não pode pegar o que o vizinho toma, né? Não pode fazer automedicação. A pessoa tem que pegar e ir no médico, na médica e ver qual a pílula que eu vou usar. Hoje está muito em moda e muito comum a mulher não querer menstruar. Ah, quero ficar sem menstruar. E pode, na boa. Não tem problema nenhum. Não. Você vai ficar tomando hormônio e você vai menstruar quando você quiser. Mas tem as suas indicações. A pessoa que, uns mais de idade, menos de idade, teve filho, não teve filho. Por isso que sempre a gente, hoje o Dr. Google não presta, tá? O Dr. Google é excelente, mas ele não é o seu médico. Dr. Google é o médico do mundo. Ele não serve para você. Então, antes de você fazer uma besteira, vá até o seu médico e faça uma consulta, uma orientação. Né? Doutor, vamos supor, no geral, chego lá minha idade é igual à sua, 67. Então, vamos dizer, pessoas ouvem e tal, as notícias, de que aquela tal que começou a pílula azul, como é que é o nome? O Sildenafil. Sildenafil, Viagra. O outro, não sei o quê. O uso disso aí realmente ajuda, desses medicamentos ajuda, e aí parece que então não fica um pouco mais mecânico, perde toda essa conversa que nós tivemos agora, ou ajuda, ou como é que é? Porque foi a segunda revolução sexual. A primeira revolução sexual foi a pílula anticoncepcional, que o cara podia transar a mulher sem ter medo de engravidar. E essa, meu amigo, aumentou o número de relações sexuais, não só na terceira idade, em todas, e a qualidade muito. Só que tudo fica meio que banalizado e o pessoal começa a usar. Aí você fala assim, um cara de 25 anos, ele tem uma ereção 10, certo ou não? Aí ele toma um remedinho, ele tem uma ereção 11? Tem. Ele vai ter uma ereção despreocupada, ele pode pendurar a toalha ali no pênis que fica 10 minutos, certo? Ele pode ter uma relação seguida, só que tem um detalhe, ele começa a criar uma dependência emocional. O remédio, ele foi feito para pessoas de idade com dificuldades. E ele foi super bem feito. Ele tem uma eficiência, não só esse, todos, de 98%. Então, e ele muda e não fica mecânico. Só que, o homem que está tendo uma dificuldade, eu uso óculos também, não estou usando agora, você também. Então, nós usamos óculos para enxergar melhor. Você pode tomar um remedinho para você transar melhor. Certo ou não? Quem vai gostar? O homem vai adorar, a mulher vai adorar. Só que tem um detalhe importantíssimo. Se o cara toma... Eu já tive um paciente de 70 e poucos anos, que acabei dando um remédio para a ereção, ele tomou na sala e ficou olhando para o pênis. E não funcionou. Ele me ligou. Falou, doutor, o remédio não funcionou. Falei, como é que você... tomei desse jeito. Falei, o que o senhor fez? Eu falei, você só esqueceu de um pequeno detalhe, da mulher. Essa foi boa. Por quê? Se o remedinho, ele é tão bom que ele só funciona se você se excitar. Entendeu, não? Certo. Quer dizer, então ele não tirou o valor da mulher. Tá? Isso não compete com a mulher. Não foi excluído a mulher. Da relação da afetividade. Então, eu indico, mas só que tem que fazer a indicação certa, né? Não pode ficar tomando a torta direita, jovens aí, porque depois fica difícil de desmamar. Tá? E os homens não tem que ter medo. Sabe? Tem pressão alta, qual o problema? Tenho diabetes. Esses remédios foram feitos para que tem isso? Se o cara não tem nada, tem saúde, ele não precisa. Mata do coração, não? Não mata nada. Mata muito mais susto. A política, o Covid, Quer dizer time de futebol. O cara é verdade mesmo. Mata muito mais do que os remédios. Eu, assim, não sou tão fanático, eu gosto mais do tênis, né, tal. Tênis, doutor, jogo de tênis. Bem, eu entendi. Bem. Então, é o seguinte, não no futebol, mas meu irmão ele faleceu, mas santista, e viajava o mundo e tal.
Então eu me dei por santista. E você sabe que agora, nesse último jogo aí, eu vi amigos meus gritar, tocando e falando, e realmente é capaz de matar mais a emoção do que tomar um desses remédio para ereção. Não mata do coração. Não mata, o sexo melhora. Mas não tem aquela história que o cara fica meio potente e começa a fazer, lá e pum, o coração explode, que até que você disse que isso... Não chega nesse nível. Nós temos uma defesa própria. Tanto é que o homem, quando está doente, o sexo fica para segundo plano. Porque o próprio corpo, ele fala, não vamos deixar esse cara quieto aqui, porque ele não vai aguentar. Certo ou não? Certo. Tá? Se a mulher está muito assim conturbada emocionalmente, ela também não vai... Ela pode até transar, mas ela não vai ter uma grande resposta sexual. Tanto é que o orgasmo, tá? Ele varia de dia para dia. Um dia você está bem, acordou bem, está tudo em ordem, foi bem tratado, as coisas não deram certo, chegou mais cedo em casa, tomou um banho quente, já começou a jogar com a esposa, com brincadeirinha, e já combinou antes o telefone, né? Entendeu? Chegou aquela toalhinha que não é só dar o remedinho, você é um educador aí da relação, ou a mulher liga para você de afetividade. Bem rápido que eu tenho uma surpresa para você. O cara nem trabalha mais. O cara fala, pô, o que será que essa mulher está me aprontando, né? Será que ela comprou alguma coisa, vai me passar uma conta nova, né? Mas, então tudo isso, aí o que acontece? Você chega lá e você não está bem sexualmente. Você foi no urologista, o cara te examinou, te deu um remédio, você toma um remedinho, meu amigo, você vai ter uma resposta melhor. No dia seguinte o casal vai acordar se beijando. Tá certo. Eles vão tomar café juntos. Verdade. Ela vai até a porta e fala um tchauzinho, um beijinho e tal. Você entendeu? Nossa. Essas coisas que fazem parte da vida. Então doutor, as pessoas têm que viver melhor, né? Doutor Celso Marzano, meu amigo, que programa nós temos que ir, já estamos no final. Escuta, uma coisa, o sexo, assim, que pela estatística, você conhece isso, é mais praticado pelos casais à noite, de manhã, à tarde, né, está trabalhando, sei lá. Mas ou quando acorda, ou isso não tem uma regra? Não, o homem quer transar de manhã, mas a mulher não quer transar de manhã. Ah, tem essa também. Porque o hormônio masculino está mais alto de manhã, então ele está mais agitadinho. Só que a mulher acorda, ela está com o mundo para resolver, né? Então ele quer, não, agora não, deixa para depois. Aí à noite, que é justamente isso, transam mais à noite, né? E mais assim no sábado à tarde, domingo à tarde, são os horários que mais tem uma vida sexual ativa, independente da orientação sexual. Mas por quê? Porque deixa um espaço ali, né? Cria-se um espaço ali. Mas tem gente que não transa porque o filho está lá dentro, o pessoal transa de porta encostada, tem que trancar a porta. Tranca-se a porta, fala para os filhos, não me enche o saco. Se bater por coisa bobeira, vai apanhar. Certo ou não? Porque os filhos têm que saber que os pais também têm uma vida sexual. Tem que respeitar isso aí. Então você tem que preparar quando você vai ter uma relação, antes, tem que pensar. Entendeu ou não? Para mim, a dica para você, toma banho. Um banhozinho quente antes de um envolvimento. Ia perguntar, que ajuda. As dicas, que agora é o finalzinho, quais as dicas você dá para o sexo que não venha cair na rotina? Então, isso é que eu te falei. Primeiro, assim, no momento é isso. A mulher que faz mais isso, tem que preparar o quarto, cara. Não é sempre o mesmo quarto, a mesma cama, a mesma calcinha. Tem que mudar. Muda o tempero do feijão, fica mais interessante. Segundo, se prepara fisicamente, como? Engorda, faz exercício físico, uma alimentação adequada, super 10, tá? E se prepara, 1 hora antes do envolvimento erótico, tem que parar as coisas. Não dá para lavar louça, não dá para ficar assistindo bobeira na televisão, brincando com o filhinho e depois... Não, tem 1 horinha assim que você tem que ir pro seu quarto, dar uma desligada, a mulher passa um creme já pensando o que vai fazer no coitadinho, o homem já chega e já começa a dar uma relaxada, entendeu? Não dá para ficar no celular e de repente vai transar. Não dá, vai broxar. Não vai ficar tão bem desse jeito, a não ser que eles brinquem juntos. Então essas dicas envolvem, assim, para resumão, um mais com o outro. 5 sentidos, usar os 5 sentidos, tá? E se envolver mais com o outro. Isso é o segredo de você ter um sexo melhor. E não é tão difícil, nada tão difícil. Eu falei algum milagre? Eu falei alguma coisa difícil? É que as coisas vão tomando tanto conta, nós fazemos muito pouco do que nós gostaríamos de fazer, tantas são as preocupações que nós mesmos vamos nos impondo. Bom, meu amigo de muito tempo, de várias outras atividades, aí a política, você é um multidisciplinar. E toda a tua fala é humanista, a gente percebe. Você vê aí que está acompanhando aqui o programa, se eu estou agradando o meu amigo, ou se ele fala coisas com... Independente, porque tem muita gente que tem título, que vai para a televisão, que escreve livro, né?
Eu também gosto de escrever livro, mas escreve, é o famoso, né? Quando fala tudo sem, a gente percebe, né? Hoje todo mundo está sensível para saber quem é que está falando. Então eu não estou agradando meu amigo, não. Você mesmo faça uma análise de que ele falou coisas e com um lado humanista, assim, sabe? Não é só, opa, vem aqui, meu telefone é tal, vem aqui. É uma alegria pessoal de ter a amizade de tantos anos do Celso Marzano e para toda a produção, para todo o nosso programa. Celso, muito obrigado por você estar com a gente, o tempo passa muito rápido. Eu penso que nós podíamos conversar e acertar um programa, você precisa ter o teu programa na nossa TV, outras coisas mais, mas sabe o que acontece? Pegar um tema assim, mais específico, e nós debatermos o tema assim, eu também me preparo melhor e você me orienta para nós conversarmos alguma coisa. É um bate-papo, né? Não, eu acho que perfeito, eu agradeço aí o espaço, estou sempre à disposição quando um amigo me chama, estou por aí. Porque eu não vim aqui para ganhar mais paciência ou ganhar dinheiro, eu venho aqui para dar informação. Eu tenho essa missão, entendeu? Então o meu canal do YouTube, onde eu consigo atingir aí 1.500, 2.000 pessoas por dia, eu fico contente por isso, porque são pessoas que eu nem conheço, não me conhecem, mas estão tendo informação. Então eu faço isso, não ganho dinheiro com isso, entendeu? Como também no podcast, que eu tenho, que também é o Doutor do Sexo, que está no Spotify e outros aí. Mas isso é importante, é dar informação. Então foi um prazer estar aqui. Quando você quiser, me avisa, a gente fala. Podemos falar um programa só sobre desejo, podemos falar um programa só como melhorar a vida sexual do casal. Tem um monte de coisa. Tem aquelas histórias de encontro de casais, coisas assim, né? Para resolver as pendências e as demandas que estão meio complicadas. Então, estava aqui... O sexo dá para você falar assim, na vida inteira. A terapia sexual na vida do casal. Bom, eu acho que vamos encontrar um tema, porque você fala com sinceridade, com objetividade e com esse desejo, que é o do programa também, né? Nós não temos aí grandes patrocinadores, né? É uma coisa assim, olha... Nós podemos contribuir para melhorar a vida de uma maneira geral, deixar um legado, alguma coisa, que por mais simples que seja. Mas contribui bastante, porque se você dá informação, informação sempre é bem-vinda. Só que a gente tem que fazer uma triagem um pouquinho da informação. É que eu falei do Dr. Google, que as pessoas vêm e acabam se machucando. Mas eu estou aí à sua disposição. Quem quiser me encontrar é só escrever lá. Doutor do Sexo, o Celso Marzano, que me acha. Muito obrigado, Doutor Sexo. A gente procurando você, a gente vai achar. Bom, para você que acompanhou o programa Cidade Live até agora, com a presença do meu amigo, do Doutor Celso Marzano, Doutor do Sexo, você que nos acompanhou, muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência e continue conosco, nós queremos fazer o melhor. Um grande abraço para você. Sejamos felizes, dá para ser, viu? Um abraço, até já.